discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o quarto dia da novena do Espírito Santo. Hoje vou fazer um resumo ou uma síntese de duas meditações, pois ontem, em razão da liturgia dominical, não fiz uma meditação considerando a novena, apenas a homilia da liturgia da Ascensão do Senhor. Portanto, hoje vou tratar de maneira sintética dos dois temas: o tema que se refere ao terceiro dia e o tema do quarto dia. Antes de meditar os temas, vamos meditar a palavra de Deus que a Igreja sugere na liturgia da palavra nesta segunda-feira da 7ª semana da Páscoa. Nós seguimos com a leitura do discurso de despedida. Nosso Senhor, às portas da sua paixão, anuncia a dispersão dos discípulos. Os discípulos vão se dispersar na prisão de nosso Senhor. Jesus está anunciando aquilo que irá acontecer. E ao mesmo tempo, Jesus consola o coração dos discípulos, dizendo que ele não estará só, o Pai não irá abandoná-lo. A experiência que Jesus fez é também a experiência que cada um de nós fazemos. Em algum determinado momento da vida, nós vamos passar pela experiência da solidão. Nós estaremos sozinhos. Ainda que você seja casado, tenha muitos filhos, ainda que você esteja cercado de bons e fiéis amigos, chega um determinado momento da nossa vida que estamos apenas nós, cada um de nós e Deus, mais ninguém. A experiência, por exemplo, da enfermidade, alguém que está no hospital em algum momento vai se deparar com a solidão, ele e Deus, mais ninguém. E em algum momento nós passamos por essa experiência da solidão. E a palavra de Jesus, a experiência que Jesus fez de ser acompanhado pelo Pai durante toda a sua missão terrena, é uma experiência que ilumina a nossa caminhada terrena, porque nós jamais estaremos sozinhos. Nós podemos estar sozinhos porque aqueles que nos amam não poderão estar conosco, mas Deus estará sempre conosco. E Jesus está também no Evangelho dizendo que nós teremos tribulações, como tenho insistido nas últimas homilias. Nós não estamos imunes, isentos às tribulações. Jesus está dizendo explicitamente: no mundo tereis tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Como Jesus foi amparado, assistido pelo Pai, e no alto da cruz Jesus disse: meu Deus, por que me abandonastes?
Jesus está experimentando aquilo que nós experimentamos. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados pelo próprio Deus? Perguntamos onde está o Senhor? Por que tudo isso está acontecendo? Onde está Deus? Eu não consigo sentir, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Onde está o Senhor? A fé nos dá certeza. Deus está comigo. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não escuto, mesmo quando eu não sinto, Deus está comigo. Deus esteve com Jesus. Ele não abandonou o Filho. No terceiro dia o Filho ressuscitou. Deus também jamais irá nos abandonar. No texto da primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós acompanhamos a missão do apóstolo São Paulo junto à comunidade dos Efésios. E São Paulo hoje está administrando 2 sacramentos, o batismo e a crisma, 2 sacramentos da iniciação cristã. São Paulo está iniciando aqueles que ouviram a pregação, mas ainda não receberam os sacramentos. E diz o texto que quando eles recebem o batismo, e depois São Paulo faz a imposição das mãos, o gesto que o bispo repete quando administra o sacramento da confirmação, eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas e a profetizar. Trata-se de um carisma, falar em línguas estranhas, e um outro carisma, a profecia. O que nós aprendemos com a cena que nós contemplamos no texto da primeira leitura? Que nós recebemos o Espírito Santo, que nós recebemos os dons do Espírito Santo e devemos profetizar. É preciso anunciar as maravilhas de Deus, anunciar que Deus está conosco. O Espírito Santo que foi comunicado a cada um de nós, que mora em cada um de nós, porque somos templos dele, ele quer, através de nós, que a palavra de Jesus chegue aos corações, e deseja que chegue aos corações por meio dos nossos lábios, por meio do nosso testemunho, através da vivência da fé cristã. Nós recebemos o batismo, nós recebemos a crisma, nós fazemos parte do corpo de Cristo, como meditamos ontem, para viver a nossa missão, para cumprir a nossa missão, a missão de levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, especialmente pelo nosso testemunho. Neste quarto dia, como indiquei no início, vamos meditar de maneira mais sintética os 2 temas, o tema do terceiro dia e o tema do quarto dia da novena do Espírito Santo. Lembro que o texto que está terminando a nossa caminhada durante a novena é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. São Paulo advertindo os cristãos de Roma a respeito da vida segundo a carne e da vida segundo o Espírito. E todos os temas pensados estão relacionados ao tema central. No primeiro dia nós meditamos sobre quem é o Espírito Santo. E mais uma vez eu ouvi uma pessoa: Padre, eu nunca tinha ouvido essas coisas a respeito do Espírito Santo. Isso comprova que todos os anos é necessário fazer sempre uma explicação a respeito do Espírito Santo. No segundo dia nós meditamos sobre a tristeza, mais precisamente a fonte originante da tristeza, porque passamos pela experiência da tristeza. E nós vimos que a tristeza ela está relacionada à rebelião de Satanás e do próprio homem, porque Satanás se rebelou contra o projeto de Deus, e quando ele se rebela contra o projeto de Deus, ele decide tentar o homem. E o homem tentado por Satanás cede à tentação e se rebela contra o projeto de Deus. E nós tivemos como pano de fundo da nossa meditação, sobretudo o livro do Gênesis, porque o livro do Gênesis descreve que Deus cria todas as coisas, coloca o homem no jardim do Éden
para que o homem viva a vida feliz. Mas o homem decide se rebelar contra o plano de Deus. E quando o homem se rebela contra o plano de Deus, ele sai do jardim do Éden e começa os problemas. O homem estabelece uma relação conflituosa com o próprio Deus. O homem e a mulher não vivem mais em harmonia. Nós temos o primeiro fratricídio, Abel é assassinado pelo irmão Caim. Começam as dificuldades, fruto da rebeldia do homem, e tudo isso causa tristeza. A rebeldia, a rebelião do homem contra o projeto de Deus leva o homem à tristeza, mesmo aquilo que nós não provocamos. Um exemplo que eu dei: quando nós nos deparamos com uma notícia da morte de uma criança que foi de maneira violenta assassinada, ficamos tristes. Mas observem que na raiz está a rebeldia contra o projeto de Deus, contra a lei de Deus. O pecado está na origem da tristeza. No segundo dia, meditamos sobre a tristeza. E a proposta do terceiro dia é a fonte originante da alegria. Nós temos de um lado a fonte originante da tristeza, mas também temos do outro lado a fonte originante da alegria. Considerando o tema do terceiro dia, que vamos meditar neste dia, nós podemos associar a alegria com a vida feliz. No fundo, o que nós buscamos é a vida feliz. Em tudo o que fazemos, buscamos a alegria, a felicidade, a realização. E nós podemos então fazer a seguinte leitura. De um lado nós temos o rompimento com o plano de Deus como fonte originante da tristeza. Então fica fácil identificar a fonte da verdadeira alegria, ou a fonte originante da alegria. A fonte originante da alegria é Deus. Quando o homem se rebela contra Deus, o homem é visitado pela tristeza. Quando o homem permanece em Deus, o homem vive a alegria. E nós encontramos esta afirmação, em outras palavras, ou com outras palavras, no Evangelho de São João. Ouçam o que Jesus diz: permanecendo no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O que aconteceu com os nossos primeiros pais? Eles romperam com Deus, saíram da presença de Deus, não permaneceram na presença de Deus. Quando nós pecamos, nós saímos da presença de Deus. Para que nós possamos experimentar a alegria ou permanecer na alegria, vivendo a alegria, é necessário que nós permaneçamos em Deus. É permanecendo em Cristo. E de maneira bastante concreta, nós permanecemos em Deus vivendo os mandamentos, como o próprio Jesus está dizendo no texto que acabamos de ouvir. É permanecendo em Deus, sem romper com Deus. A alegria ou a vida feliz não está necessariamente vinculada ao bem-estar. Ouça, eu vou repetir a frase. A alegria ou a vida feliz não está necessariamente vinculada ao bem-estar físico, social, emocional e afetivo. Físico. Existem muitas pessoas que estão bem fisicamente, não tem uma doença grave, estão bem fisicamente, mas estão tristes, não têm alegria, não têm uma vida feliz. Existem pessoas que socialmente aqui significa também materialmente, estão bem na sociedade, residem numa excelente casa, tem uma boa condição financeira, mas não está feliz. Tem tudo, não falta absolutamente nada sobre a mesa. Tem uma conta bancária suficiente para manter a sua família, para promover uma vida digna para a sua família, mas não tem felicidade. Também a felicidade, a alegria, não está vinculada ao bem-estar emocional.
Existem pessoas que estão emocionalmente bem equilibradas, que estão passando por alguma dificuldade no campo emocional, têm uma saúde mental, mas mesmo assim não estão felizes, estão tristes, não conseguem encontrar sentido para a própria vida, e por fim, não está a felicidade relacionada ao bem-estar afetivo. Existem pessoas que estão no bom relacionamento, têm um ótimo esposo, uma ótima esposa, um bom relacionamento afetivo com os pais, com os amigos, e mesmo assim não está feliz, não está realizado, não tem uma vida feliz. Portanto, a alegria ou a vida feliz não está necessariamente vinculada a essas coisas, ao bem-estar físico, social, emocional e afetivo. Você encontra pessoas que são pobres materialmente, que passam por muitos perrengues na vida financeira, mas uma felicidade, a princípio, inexplicável. Como pode essa pessoa estar tão feliz, passando pelas dificuldades financeiras que ela passa, e mesmo assim a pessoa está contente, preocupada, às vezes com potência, mas feliz? Quantas pessoas eu, como padre, visitei, pessoas que estavam gravemente doentes, eu confesso para vocês, eu saí envergonhado por ver a alegria, a felicidade daquela pessoa, mesmo naquela situação, uma situação difícil, com dores, sofrendo e um bom humor, uma alegria, uma vibração inexplicável. Explicável. É Deus. Quantas pessoas estão passando por dificuldades, mas conseguem viver essa alegria? Portanto, essa alegria que nós também buscamos, ela não está vinculada a essas coisas. Ela não está vinculada. Necessariamente não. É claro, quando você está bem financeiramente, você vive um pouquinho melhor. Mas necessariamente não está a felicidade, essa alegria que nós buscamos, vinculada a essas coisas. Na perspectiva cristã ou evangélica, no sentido do evangelho, ela decorre da santidade. Interessante, a igreja, na solenidade de todos os santos, proclama o evangelho de São Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12, as chamadas bem-aventuranças. O que a igreja está comunicando, proclamando esse evangelho? Que a felicidade está na santidade. Por que os santos foram felizes? Por que os santos foram alegres? Porque os santos viveram as bem-aventuranças. Jesus disse, ele falou sobre a felicidade. Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os aflitos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os misericordiosos, felizes os puros de coração, felizes os que promovem a paz, felizes os que estão perseguidos. Portanto, a fonte originante da alegria é Deus. É Deus. Quando nós permanecemos em Deus, nós gozamos dessa alegria que nós buscamos. É permanecer nele. Essa permanência promove no coração a alegria. E essa permanência é sinônimo de santidade. E santo, ouçam bem, santo é aquele que vive em Deus. E por isso, Deus é encontrado nele. Ou ainda, guarda essa frase, essa é para postar no Facebook, para os jovens do Instagram. Santo é aquele em quem Deus é encontrado. Na meditação, tem essa frase. Santo é aquele em quem Deus é encontrado. É verdade. Quando você encontra com uma pessoa que tem uma comunhão profunda com Deus, você diz, nossa, que pessoa santa, porque você encontrou Deus na vida daquela pessoa. Aqui está o segredo dessa alegria que nós perseguimos, dessa felicidade que nós buscamos incansavelmente. Na santidade é que nós confundimos santidade, desculpe, com chatice. Nós vamos associando santidade a estereótipos. Nós vamos associando santidade com certos tipos de comportamento ritualístico. Não se trata disso, santidade. O Papa Francisco tem um documento sobre a santidade extraordinário. Gaudete et Exsultate. Como isso abriu meu horizonte a respeito de santidade.
quando você começa a ler a vida dos santos, às vezes é um pouco frustrante, porque é uma partilha. Você começa a ler a vida de Santo Padre Pio, por exemplo, coisas extraordinárias, e você olha para a própria vida e fala: meu Deus, quando que eu vou conseguir chegar a essa altura? E o Papa foi muito consolador com esse documento, porque ele nos ensinou que a santidade, ela é pessoal, ela vai acontecendo a partir de cada um de nós. Depois você encontra tantos santos, talvez a santa da minha preferência, Santa Teresa, que reconheceu a sua fragilidade, a sua pequenez, mas entendeu que era a partir da sua fragilidade, da sua pequenez, que ela seria santa. Não fez nada de extraordinário Santa Teresa, mas uma santidade de vida que desconcerta. Portanto, em relação ao tema do terceiro dia, a fonte originante da santidade, da alegria, é essa: permanecer em Deus. E como que nós permanecemos em Deus? Buscando a santidade. E a santidade nós vamos buscando pela vivência dos mandamentos. E o que é ser santo? Santo é aquele em quem Deus é encontrado. Deus é encontrado. O segundo tema da nossa meditação, tema referente ao quarto dia de hoje, é a oração. Claro, eu poderia ficar horas falando sobre oração, mas esse não é o objetivo. Não vou falar sobre os tipos de oração, não é esse o objetivo. Mas vamos falar da oração dando uma noção, porque muitas pessoas têm dificuldade com a oração, têm dificuldade de rezar, de perseverar na oração, porque ainda não compreendeu o mínimo necessário para cultivar a vida da oração. E quando você não compreende aquilo que você não conhece, você não ama, você tem dificuldade de praticar. Duas perguntas que são recorrentes: como orar, como rezar? A oração, de maneira muito simples, a oração é um diálogo com Deus. O filho, ele e você, fala com o Pai, fala com Deus. É uma conversa que nós estabelecemos com o Senhor. O Pai fala conosco. Na oração, Deus também fala conosco. Se é um diálogo, significa que nós falamos, mas também precisamos ouvir. Essa deve ser a dinâmica da nossa oração. Eu me coloco diante de Deus consciente que eu sou filho de Deus, que eu sou criatura, que recebeu pelo batismo a dignidade de filho de Deus. Estou diante do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso, que me acolhe com amor. Essa é a primeira premissa que nós precisamos ter para uma vida de oração. Ser consciente que nós estamos diante de Deus Pai, que nos criou por amor e que nos possibilita falar com Ele, porque Ele também quer falar com cada um de nós. Falar a partir do coração. Não se preocupe em ter consigo o dicionário para encontrar as melhores palavras. Às vezes isso trava a nossa oração. Nós queremos falar com Deus a partir da formalidade. Fale com Deus na espontaneidade, sem deixar ter consciência que você está diante de Deus, claro. Mas fale com Deus a partir do coração. Aquilo que de fato está acontecendo, aquilo que está sucedendo na sua vida, aquilo que incomoda, aquilo que tem roubado a paz. Fale a partir do coração. Deixe a formalidade. Deus não está preocupado com a formalidade. Deus está preocupado em ouvir o seu coração. E a oração deve brotar do coração. Depois, escutar com atenção, com discernimento, com disposição e confiança. Por que atenção? Porque nós somos distraídos. Um dos grandes males na nossa vida de oração é a distração. Você está rezando, de repente a cabeça está lá na fila da lotérica que eu tenho que pagar o boleto. A cabeça está lá na escola, o que o meu filho está fazendo? Esse é um grande mal da nossa vida espiritual, a distração. Por isso eu preciso estar com atenção, estar atento na minha oração. Primeiro, para que eu possa estar mais atento, de tal modo que a distração não esteja tão presente. Mas se a distração surgir, e ela surge, o que eu faço? Aqui fica uma
aqui, eu incorporo a distração à minha oração. Bom, pensei no meu filho na escola, Senhor, eu rezo pelo meu filho, cuida dele na escola, que ele tem um bom dia de aula. Você vai incorporando as suas distrações na sua oração. É assim que nós vamos vencendo a distração. Primeiro, escute com atenção aquilo que Deus está falando. Depois, com discernimento. Por quê? Eu preguei isso na quaresma. As vozes, você lembra das vozes? Então eu preciso de discernimento, porque eu posso pensar que é Deus, mas na verdade não é Deus, é o inimigo de Deus. Eu posso pensar que é Deus, mas na verdade não é Deus, sou eu mesmo. Então discernimento, discernir, Deus está falando, deixa de ser. É isso mesmo. Depois, com disposição, seja generoso, porque às vezes nós falamos muito, 1 hora de oração, 55 minutos falando, e apenas 5 minutos para ouvir o Senhor. Seja mais generoso, tenha mais disposição para ouvir o Senhor. Veja que não é uma questão de quanto tempo eu fico na presença de Deus, não se trata disso. Cada um deve julgar o tempo de acordo com a realidade da vida, mas reserve esse tempo para ouvir também o que o Senhor quer falar. Portanto, tenha disposição. Senhor, eu estou aqui, tenho uma série de coisas para fazer, mas eu estou aqui com disposição. E depois, com confiança, acolha aquilo que Deus está sugerindo. O que Deus sugere? Deus é respeitoso. Acolha com confiança. Senhor, eu confio e vou me lançar. Acolho aquilo que o Senhor está sugerindo e vou me lançar na sua proposta. O que acontece? Pela oração, crescemos espiritualmente. Por quê? Porque nós somos educados pelo próprio Deus. Deus vai nos educando durante a oração. Nós recebemos conselhos, somos aconselhados pelo próprio Deus na oração. Somos orientados, corrigidos. Deus vai nos corrigindo na oração, porque nós temos disposição para ouvir, e Deus vai mostrando, Deus vai revelando nada muito fantasioso. Isso vai acontecendo naturalmente na oração. Deus vai orientando, Deus vai corrigindo, Deus vai iluminando. Nos sentimos acolhidos por Deus, porque às vezes na oração que vai prevalecer naquele dia é a nossa condição de pecador. Vamos enxergar as nossas misérias, ficamos até envergonhados de estar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo Deus vem e nos acolhe com amor de Pai, e nos sentimos amados por Deus. Na oração nós crescemos espiritualmente, nos sentimos amados, e consequentemente passamos a conhecer muito mais nós mesmos, porque a oração é também uma reflexão que eu faço sobre mim na presença de Deus. Porque eu passo a confrontar a minha vida com aquele que é o protótipo do homem espiritual. Tema central da nossa novena: deixar de viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Quem é o protótipo do homem espiritual? Jesus Cristo. Ele é o modelo. Na oração nós confrontamos a nossa vida com a vida de Cristo, porque nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Cristo viveu segundo o Espírito. A oração, portanto, é um diálogo com Deus, é também exercício de autoconhecimento, para que nós possamos nos configurar a Cristo Jesus. É isso sobre a oração. Terceiro e último ponto sobre a oração. Bom, o que é a oração nós entendemos de maneira sintética e básica. O que é a oração? Agora, o que orar? O que rezar? Muitas pessoas não sabem. Padre, eu rezo o terço, eu rezo uma novena, eu faço a leitura de uma oração. Muitas pessoas perguntam: o que rezar? Primeiro, o modelo para toda a oração é a oração que o próprio Cristo nos entregou, a conhecida popularmente como oração do Pai Nosso. Ali está o modelo para a nossa oração, o guia para a nossa oração. O que nós pedimos, o que Jesus nos ensinou a pedir na oração do Pai Nosso. Primeiro, glorificar e louvar a Deus, Pai Nosso que está nos céus. Veja, eu falei no primeiro momento sobre a relação de pai e filho, inspirado justamente na oração do Pai Nosso. Nós rezamos: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. O que é isso? Nós estamos glorificando e louvando a Deus.
reconhecemos a grandeza de Deus. A oração deve ser uma oração de louvor, onde manifestamos o nosso sentimento de gratidão a Deus, louvamos e glorificamos, adoramos a Deus, reconhecemos a grandeza de Deus. Mas também a oração, ela deve ser um momento para rezar por todos, porque nós rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pedimos que o reino de Deus venha. Nós estamos rezando por todos, para que o reino de Deus aconteça entre nós, que todos sejam alcançados pela graça de Deus, que o reino de Deus aconteça entre nós. Rezar pelas pessoas, por todos, inclusive pelos inimigos. Jesus nos ensinou a rezar pelos nossos inimigos. Depois, pelas necessidades de cada dia, porque nós vivemos pedindo ao Senhor: concede-nos o pão nosso de cada dia. Pelas necessidades de cada dia. Qual é a sua dificuldade hoje, a sua preocupação, a sua angústia, aquilo que você precisa resolver? As coisas de cada dia, pelas necessidades, o pão, o trabalho, a casa, aquilo que você precisa para oferecer uma vida digna à sua família. Pedir a Deus, porque Jesus nos ensinou a pedir o Pai Nosso. Depois, pedir perdão a Deus e a graça para perdoar os nossos detratores e inimigos. Na oração nós também reconhecemos a necessidade de se reconciliar com Deus. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Precisamos pedir perdão a Deus. Não só pedir perdão a Deus, mas a graça para perdoar os nossos inimigos, os nossos detratores. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, o perdão que nós pleiteamos junto a Deus passa pelo perdão que nós precisamos dar aos nossos detratores. Se não há da nossa parte disposição para perdoar os nossos inimigos, nos fechamos à experiência do perdão, da reconciliação com Deus. Pedir a graça para não cair em tentação. Somos tentados todos nós. Precisamos pedir a Deus a graça. Depois, pedir a Deus que nos livre do maligno, do mal. Essa é a primeira fonte, matéria para a nossa oração. E a segunda, que apareceu de maneira um pouco incipiente nessa primeira parte: a própria vida vai dando matéria para a oração. A própria vida. A vida de cada dia vai sugerindo matérias para a nossa oração. Porque nós não temos um controle sobre tudo. Nós estamos suscetíveis, vulneráveis, sujeitos às intempéries da vida. E tudo isso é matéria para a nossa oração. Veja, às vezes nós olhamos a oração como um peso, mas a oração é um encontro amoroso com Deus. E nesse encontro nós podemos abrir o nosso coração e falar das coisas da vida, porque a matéria da nossa oração é a nossa própria vida, é aquilo que está acontecendo, é aquilo que está sucedendo no momento presente, aquilo que nós temos como sonho, como projeto. Tudo isso é matéria-prima para a nossa oração. A vida coloca situações diante das quais, humanamente, nós não sabemos o que fazer, como proceder, qual caminho tomar. Nós nos vemos um beco sem saída, mas pela oração nós encontramos a luz de Deus, o discernimento para tomar a melhor decisão, para fazer a melhor escolha. A oração vai proporcionar uma vida segundo o Espírito. Vamos pedir a Deus a graça para viver uma vida de oração. Primeiro, para que nós não nos esqueçamos que a fonte da alegria, a fonte originante da alegria é o próprio Deus. E nós permanecemos em Deus vivendo os mandamentos que nos proporcionam a santidade. A alegria está na santidade que faz o homem permanecer em Deus. Depois, a oração é o diálogo amoroso que eu estabeleço com o Pai. Eu falo, o Pai fala. Eu falo, o Pai escuta. O Pai fala, eu e o Filho escuto. E a fonte, a matéria que alimenta a nossa oração. Primeiro a oração do Pai Nosso, aquilo que nós aprendemos com Cristo, mas a própria vida. Essa é a fonte da matéria-prima da nossa oração, a vida, aquilo que nós passamos.
E na medida que nós vamos incorporando tudo isso à nossa oração, a oração fica leve, a oração passa a ser prazerosa, e nós passamos a viver uma vida segundo o Espírito. Deixamos de decidir segundo a carne, porque estamos na presença de Deus e passamos a discernir segundo o Espírito. Que Deus nos dê a graça de ser pessoas orantes, pessoas que perseveram na presença de Deus, pessoas que reconhecem que a fonte da vida de Deus não está no bem-estar emocional, físico, social, afetivo, está em Deus, e que a oração é essa oportunidade que temos de se encontrar com esse Deus que nos acolhe, que nos ama, que nos compreende e que nos abençoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos nesta liturgia a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João. Ontem concluímos a leitura do capítulo 16, ouvindo de Nosso Senhor: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Iniciando o capítulo 17 do Evangelho de São João, começamos a ouvir a chamada oração sacerdotal. Como indiquei nas homilias, nós estávamos ouvindo o discurso de despedida de Nosso Senhor. Depois que Jesus conclui o seu discurso, ele começa a fazer a oração sacerdotal. Jesus dirige ao Pai oração em favor dos seus discípulos. Nós aprendemos com a oração sacerdotal de Jesus que nós podemos contar com a mediação de Jesus. Lendo o escrito dos Hebreus, nós aprendemos que Jesus é o mediador por excelência. Jesus está junto do Pai, ele, cuja ascensão viveu, carregou consigo a natureza humana, e carregando consigo a natureza humana, Jesus nos insere na glória da Trindade. E junto do Pai, Jesus é o nosso mediador, para que nós também possamos percorrer o mesmo caminho que Cristo percorreu, ou seja, entrar nas alegrias do céu. Portanto, com a oração sacerdotal, nós aprendemos que podemos viver a nossa vida em paz, porque temos o intercessor. O próprio Jesus disse: eu enviarei um outro Paráclito, porque ele é o primeiro Paráclito. Paráclito significa defensor, advogado. O primeiro defensor, o primeiro advogado que nós temos junto de Deus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Também o escrito dos Hebreus nos ajuda a compreender o significado da contemplação de Jesus como nosso intercessor junto do Pai. O escrito dos Hebreus diz que Jesus foi igual a nós em tudo. Jesus experimentou os dramas que nós experimentamos. Enquanto verdadeiro homem, Jesus passou pelas mesmas dificuldades, os desafios que nós, como peregrinos sobre a face da terra, passamos. Jesus compreende o drama da existência humana, aquilo que nós hoje experimentamos, as lutas que nós vivemos, os dramas pelos quais nós passamos. Jesus experimentou na própria carne as situações da vida humana, e isso revela a sensibilidade de Deus. Claro, Deus é Deus, Deus conhece todas as coisas, mas Deus quis mostrar concretamente para cada um de nós que Ele não fica alheio aos sofrimentos, aos dramas da existência humana. E de que modo Deus manifestou o seu comprometimento com o homem, assumindo a natureza humana, sendo igual a nós em tudo, exceto no pecado. A oração sacerdotal de Jesus nos ensina que nós temos no céu esse grande mediador que é Jesus Cristo, que intercede por nós, que conhece os dramas da existência humana e por isso mesmo é sensível às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às situações que nós enfrentamos durante a vida. O texto da primeira leitura, o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo está fazendo o seu discurso de despedida. Como Jesus, São Paulo está fazendo a sua despedida dos cristãos da comunidade dos Efésios. São Paulo está em Mileto, manda um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. E São Paulo faz o seu discurso. Chama a atenção porque São Paulo faz o seu discurso falando sobre a sua missão. São Paulo está
fazendo um discurso àqueles que têm a missão de liderar a comunidade. Os anciãos são os presbíteros, eles têm a responsabilidade de cuidar da comunidade. São Paulo está dizendo que ele oferece aos anciãos o seu testemunho de vida, ou seja, o seu exemplo. Qual é o ensinamento que nós recolhemos do discurso de despedida de São Paulo, que está caminhando para Jerusalém, e depois São Paulo será levado a Roma, onde ocorrerá o seu martírio? São Paulo ensina que o nosso ensinamento, aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que nós queremos exigir do outro, nós primeiro precisamos viver. Nós queremos educar, queremos orientar, mas antes de tudo, nós precisamos oferecer a ajuda, a orientação, através do nosso testemunho de vida, porque São Paulo está fazendo um discurso, dando conselhos para os anciãos a partir da própria vida. Às vezes, o pai e a mãe exigem algumas coisas dos filhos, mas eles não oferecem um testemunho. Uma vez eu presenciei uma cena um pouco constrangedora, confesso. Uma mãe exigindo do seu filho que ele não mentisse. E por que foi constrangedor? Porque o menino respondeu: mas a senhora mente. Constrangedor. Para mim, muito mais para a mãe. Exige do filho a verdade, mas quando o TJ bate no portão no domingo de manhã, o que faz a mãe? Diga que a mãe não está. Como você vai cobrar a verdade do seu filho? Como você vai exigir que o filho não grite com você se você grita com o filho? Veja, São Paulo está ensinando que nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo, precisamos ensinar, educar, sobretudo com o nosso testemunho. São Paulo está falando, mas São Paulo está falando a partir daquilo que ele vive. Qual é a provocação que o texto nos faz? Superar essa dicotomia, essa separação entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Vamos viver e falar. A nossa fala precisa acontecer a partir daquilo que nós estamos vivendo. É claro, nós temos as nossas imperfeições, estamos lutando, precisamos buscar todos os dias a nossa conversão. É necessário que nós ofereçamos bons conselhos, mas nos esforcemos para viver aquilo que nós estamos sugerindo. Do contrário, aquilo que nós estamos falando não terá uma eficácia, porque o nosso testemunho de vida, aquilo que nós estamos fazendo, contradiz completamente aquilo que nós estamos anunciando. Neste quinto dia da novena do Espírito Santo, seguindo com o nosso itinerário, vamos meditar sobre a penitência. E por que vamos meditar sobre a penitência? Em razão do tema central da nossa novena. Eu repito o versículo. Trata-se do versículo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Nós estamos fazendo o nosso itinerário, tendo presente o nosso tema central. E qual é o nosso projeto? É recolher todos os instrumentos necessários durante a novena para que o homem que vive segundo a carne possa morrer em nós e passe a viver em cada um de nós o homem que vive segundo o Espírito. Para que nós deixemos de viver segundo a carne e passemos a viver segundo o Espírito, nós precisamos ter os instrumentais. Sem as ferramentas, sem os instrumentos, nós teremos dificuldade de viver segundo o Espírito. E nós já adquirimos, colocamos na nossa caixa de ferramenta alguns instrumentos. Em primeiro lugar, nós meditamos sobre quem é o Espírito Santo, porque é necessário conhecer, porque é o Espírito Santo que vai nos impulsionar a viver segundo o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que deve reinar nos nossos corações para que passemos a viver uma vida segundo o Espírito. Depois nós compreendemos qual é a fonte originante da tristeza.
o que de fato gera no coração do homem a tristeza. E nós aprendemos que é a rebeldia. Primeiro, Satanás se rebela contra Deus. O homem tentado por Satanás se rebela contra Deus. E rebelião é sinônimo de pecado. É o pecado que acarreta tristeza do coração do homem. Meditando a fonte originante do pecado, nós olhamos qual é a fonte originante da alegria. E no dia de ontem nós meditamos 2 temas. O tema, a fonte originante da alegria, e a oração. Nós aprendemos que a fonte originante da alegria é o contrário daquilo que nós meditamos no primeiro e no segundo dia. Aquilo que nós meditamos a respeito da tristeza. A fonte originante da tristeza é a rebelião. Quando nós permanecemos em Deus, quando que o homem se rebelou contra Deus? Quando o homem decidiu sair da presença de Deus. Ele não permaneceu na presença de Deus. Quando nós permanecemos na presença de Deus, nós vivemos a alegria. Nós experimentamos a alegria. Citamos o texto do Evangelho de São João, no capítulo 15. É permanecendo em Cristo que nós vamos experimentar a alegria. E permanecer em Cristo é sinônimo de santidade. Vocês lembram aquela frase que eu disse que era para postar no Facebook, e os mais jovens no Instagram? Santo, quem é mesmo? Santo é todo aquele em quem nós encontramos Deus. Esse é o santo. O santo é aquele em quem Deus pode ser encontrado. Esse é o santo. Isso é santidade. E nós meditamos sobre a oração, que a oração nos aproxima de Deus, é o diálogo com Deus. E na oração nós somos transformados por Deus, porque vamos ouvindo o Senhor, vamos dialogando com Deus, e Deus vai nos corrigindo, nos ensinando. Hoje nós encontramos no nosso itinerário a penitência como uma ferramenta. A primeira questão, o primeiro ponto: por que fazer penitência? É suficiente nós aprendermos para a salvação o batismo. Está na Escritura: crê no Senhor Jesus, seja batizado e serás salvo tu e tua família. Para a salvação, conforme a revelação divina contida na Escritura, é necessário o batismo. Mas então por que nós precisamos fazer penitência? Ou ainda, é suficiente para a nossa santificação? O sacramento da Eucaristia, nós comungamos o próprio Deus? Nós ainda somos confirmados na fé pelo sacramento da Crisma? Por que nós precisamos fazer penitência depois de ter recebido todos esses sacramentos, os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã? Porque nós somos pecadores. Porque nós rompemos com Deus pelo pecado. Mesmo recebendo todas essas graças que nos santificam, nós precisamos, porque trazemos a consciência, essa inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Como nós trazemos essa inclinação, nós precisamos nos reconciliar novamente com Deus. Porque recebemos o perdão. Aqueles que são batizados adultos recebem, inclusive no batismo, o perdão dos pecados pessoais. Enquanto criança, bebê, nós recebemos a remissão do pecado original. Mas aqueles que recebem o batismo na idade adulta também recebem o perdão dos pecados pessoais. Por que nós precisamos? Porque nós somos pecadores. Sendo pecadores, homens que recebem o perdão de Deus, a graça de Deus, mas mesmo assim incorrem no pecado, nós precisamos fazer penitência. Porque a penitência, a grosso modo, ela tem 3 finalidades. 3 finalidades. A penitência é reparação, uma das finalidades. Reparação. A penitência é prevenção e a penitência é configuração. O que significa dizer que uma das finalidades da penitência é a reparação? Por que reparação? Porque nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. O nosso pecado é uma ofensa a Deus. Portanto, a penitência é um dever de justiça. Por exemplo, eu causo algum dano à casa da missa. O que eu preciso fazer? Eu
preciso reparar esse dano. Eu quebrei o vaso da sala dela. Por dever de justiça, eu devo reparar esse dano que eu causei. Como o pecado é uma ofensa a Deus, pela penitência nós estamos reparando o mal que nós causamos, uma ofensa que nós fizemos a Deus. Em primeiro lugar, a penitência é esse processo de reparação das ofensas que nós fizemos contra Deus. É um dever de justiça, é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que eu posso fazer. Me dispor a reparar o dano que eu causei na casa da Alice. É o mínimo. Segunda finalidade, a penitência, ela serve de prevenção. Por que prevenção? Ela nos previne contra futuros pecados, pois pela penitência fortalecemos nossa vontade contra as seduções dos prazeres perigosos. A penitência é também um exercício que nos fortalece. Quando nós fazemos penitência, é como ir à academia. Você vai adquirindo massa muscular, e quando você precisar da força, você tem um condicionamento físico, ou alguém que corre, você se prepara para a maratona, é assim, né? Você se prepara, e você consegue concluir a prova, porque você se exercitou, você tem um preparo físico, uma disposição física necessária para concluir a prova. Do contrário, você não tem. A penitência é um exercício espiritual que nós fazemos para que nós possamos fortalecer nossa vontade contra as más inclinações. Como falei, nós trazemos a consciência, essa inclinação para o pecado. Se nós não estamos fortalecidos, na hora da tentação, nós não teremos força espiritual suficiente para resistir. Portanto, a penitência nos ajuda como um remédio que previne contra as seduções dos prazeres perigosos. É um exercício de domínio sobre a vontade. Nós passamos a ter um domínio sobre a vontade. Temos forças para dominar a nossa própria vontade. E por fim, o terceiro fim da penitência, a configuração. Por que configuração? Quando nós olhamos para Cristo, mesmo Cristo não precisando fazer penitência, Jesus fez penitência. Pela penitência nós nos aproximamos de Cristo, nos configuramos a Cristo. Se Cristo que é santo, 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 que não tinha pecado, que não teve pecado, Ele fez penitência para dar o exemplo. Nós, que somos chamados a imitar o Cristo Jesus, também devemos imitá-lo em relação à prática penitencial. Se Jesus fez penitência, e quando nós olhamos a vida dos santos, os santos fizeram penitência, nós também somos chamados a fazer penitência para se aproximar de Cristo, para estar mais próximos de Cristo, para viver como Cristo Jesus. Segundo ponto, a prática da penitência. Trata-se de uma prática legítima. Nós encontramos inúmeros textos na Sagrada Escritura que realçam a importância da penitência. Hoje existe uma corrente que é contra a penitência, que imagina que a penitência é coisa da Idade Média, que não é necessário mais fazer penitência. Mas a penitência continua legítima, inclusive a igreja, toda quarta-feira de cinzas, proclama o Evangelho que narra Jesus aconselhando a penitência. Na quaresma, a igreja prega incansavelmente acerca da necessidade de fazer penitência. Portanto, a prática da penitência é uma prática legítima. Nós encontramos muitos textos bíblicos que falam da penitência. João Batista fazia penitência, como disse Jesus, fazia penitência. No Antigo Testamento, o povo de Deus fazia penitência. A penitência é uma prática legítima. Agora, quando se trata de uma prática penitencial, nós precisamos ter discernimento. Essa é a questão fundamental sobre a prática da penitência. Muitas pessoas não têm discernimento para fazer penitência.
Quando você se dispõe a fazer uma penitência, e essa penitência é branda, simples, que não é prolongada, não exige muito, você pode por si mesmo fazer penitência. Mas quando você se dispõe a fazer uma penitência mais severa, muito mais exigente, prolongada por muito tempo, você deve buscar um orientador espiritual. Você não aplica a si mesmo esse tipo de penitência, porque nós corremos o risco de incorrer na vaidade, porque podemos fazer penitência por pura vaidade, para dizer que estamos fazendo penitência, ou ainda para que os outros vejam que nós estamos fazendo penitência, ou ainda você pode estar incorrendo no mal do escrúpulo. Você pode entrar no pelagianismo. O que é o pelagianismo? Pelágio defendia que a salvação acontece pelo esforço próprio. Então eu passo a fazer severas penitências, imaginando que pelo fato de fazer severas penitências eu tenho direito à salvação. Quando se trata de penitência mais severa, uma penitência mais exigente, penitência mais prolongada, você precisa procurar um confessor, um orientador, para que você possa se aconselhar antes de assumir essa penitência, porque isso cria depois um problema de consciência. O que acontece? A pessoa estabelece uma penitência rigorosíssima, depois ela não consegue cumprir, ela não tem forças para cumprir, porque às vezes a penitência realmente é até desumana, mas ela não teve bom senso. Juiz em causa própria sempre é tendencioso. Você precisa ter uma orientação. A penitência é importante e relevante. A prática penitencial é necessária para o nosso processo de santificação, de conversão, mas nós precisamos fazê-la sempre com prudência, consultando o orientador espiritual. Não imponha a si mesmo uma penitência severa sem antes consultar um confessor, orientador espiritual, para que ele possa te ajudar. É mais recomendável que você, inclusive, espere que ele mesmo sugira uma penitência. Você pode até sugerir: eu imagino que seja importante para a minha vida espiritual uma penitência, mas consulte, para não incorrer na vaidade, para não incorrer no escrúpulo, para não incorrer no pecado, o pecado de alguém que é orgulhoso e por isso mesmo não é capaz de ser sábio o suficiente para pedir uma orientação antes de colocar para si mesmo uma penitência. A prática da penitência continua legítima, mas ela precisa ser feita com bom senso, discernimento e equilíbrio. Terceiro ponto, algumas dicas sobre penitência. Claro que eu vou falar de forma assim, bastante genérica. Existem muitas penitências que nós podemos fazer. Vou indicar algumas. Mas antes, as obras de penitência. O que nós podemos fazer como penitência, em vista de buscar a nossa santidade, a morte do homem velho, para que o homem novo viva em nós? Uma primeira obra de penitência, a abstinência. A abstinência é uma forma de fazer penitência. O que é abstinência? É deixar de comer alguma coisa apetitosa. Ah não, vou deixar de comer couve, não gosto de couve. Isso não é penitência. Eu faço abstinência daquilo que eu gosto, aquilo que é prazeroso, aquilo que é apetecível, aquilo que é apetitoso. Chegamos até a salivar quando vemos o prato. Isso é abstinência. Eu abro mão de um único alimento. Por exemplo, gosto muito de carne. Chego no almoço, um bife saboroso, acebolado. Vou fazer uma abstinência. Vou comer o arroz, feijão e a salada. Não vou comer carne. Uma abstinência, é uma penitência. Vou deixar de comer a sobremesa, é uma abstinência. Eu estou abstendo da sobremesa. Poderia comê-la, mas vou abster-se dela. Isso é uma abstinência. Uma segunda obra de penitência, o jejum. Veja, a abstinência é uma coisa, o jejum é outra coisa. As pessoas fazem confusão. A abstinência é isso que eu acabei de dizer. O jejum é a restrição alimentar mais exigente. É quando você faz uma restrição alimentar.
Você vai se privar de uma alimentação completa. No caso da igreja, a igreja ensina que o jejum, chamado jejum eclesiástico, é uma única refeição completa no dia. Nós geralmente fazemos 3 refeições completas no dia, pelo menos. O café da manhã, o almoço e o jantar, pelo menos. Como seria o jejum eclesiástico? Uma única refeição completa. Por exemplo, não faria o café da manhã, apenas o almoço, não faria o jantar à noite. Isso é o jejum. É uma restrição mais exigente. Isso é o jejum. E depois nós encontramos também na prática das obras de penitência aquilo que eu chamo de renúncias, que também nós podemos encontrar como mortificações. São renúncias que nós podemos fazer. Então nós temos a abstinência, o jejum e as renúncias. Deixar de utilizar meios confortáveis. Por exemplo, num calor, ao invés de ligar o ar-condicionado, eu não ligo. Vou fazer o quê? Uma renúncia. É uma mortificação. Eu poderia estar refrigerado dentro do carro, mas não vou fazer isso. Por uma questão de renúncia. Vou oferecer isso como uma penitência. É uma forma de penitência. Eu poderia ligar. Não é um pecado ligar o ar-condicionado, mas eu não vou fazer isso. Eu vou abandonando os confortos. Eu vou abandonando os prazeres que são lícitos. E isso eu faço voluntariamente. Não, eu não vou ligar o ar-condicionado do carro nesse verão. Mas o ar está estragado, não tem como ligar mesmo. Então isso não é renúncia. Porque nós somos espertos, nós tentamos burlar a nossa própria penitência. Então é entender que, pela renúncia, é uma renúncia voluntária. Aquilo que é lícito, eu poderia utilizar aquilo, mas não vou. Outros exemplos, são exemplos. O que é importante? Cada um de nós avaliar o que podemos fazer. Aqui são alguns exemplos, eu estou repetindo para ficar bem claro. É alguns exemplos, tem muitos exemplos, alguns. E cada pessoa tem que pensar a partir de si, do seu estado de saúde, da sua idade, das suas condições físicas, qual é a penitência que eu posso fazer. Por exemplo, tomar um banho gelado. Isso é uma penitência. Seria muito mais confortável tomar um banho quente. Mas se eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer uma renúncia do banho quente. Tem pessoas que têm pavor do banho gelado. Seria uma ótima penitência. Você pode fazer isso oferecendo uma renúncia. Depois, escolher o assento menos confortável. Você pode escolher uma cadeira confortável e um banquinho sem encosto. Eu vou escolher o banquinho sem encosto. É uma penitência. É uma renúncia. Eu poderia sentar na poltrona confortável, mas eu vou escolher um assento menos confortável. Fazer alguma atividade humilhante. Não humilhante no sentido que você está sendo humilhado, mas para você humilhante. Por exemplo, pode ser que alguém se sinta humilhado lavando o banheiro. O pessoal fala, eu? Lavar o banheiro? É uma ótima renúncia. Eu vou renunciar a esse meu orgulho e vou lavar o banheiro. E tantas outras coisas que às vezes para mim é humilhante, mas eu vou fazer. Isso é uma renúncia. É uma forma de fazer penitência, ou mesmo fazer alguma atividade que para você é uma atividade que é penosa. Você poderia de repente pagar para que alguém passasse a sua roupa, mas naquele mês você diz, não, eu posso pagar, mas eu não vou pagar. Ou melhor, eu vou pagar, mas a pessoa vai vir aqui em casa e não vai passar, sou eu que vou passar. É uma renúncia. Eu estou fazendo uma penitência. Eu estou fazendo um sacrifício. Dormir sem travesseiro, uma penitência. Renunciar o colchão confortável e deitar no chão é uma penitência, uma forma de renúncia. Rezar de joelhos ao invés de sentar, aqueles que podem, é uma penitência, é uma renúncia que eu faço. Diminuir o tempo do sono, eu poderia dormir até mais tarde, mas levanto mais cedo. É uma penitência. Veja, são alguns exemplos. Você precisa pensar na sua própria vida e pensar nas suas condições físicas, na sua idade, o que eu posso fazer como penitência. Porque às vezes, tudo isso que eu citei como um exemplo, a título de exemplo, para você é muito tranquilo fazer tudo isso. O que vai exigir realmente de nós?
Todas as práticas penitenciais ajudam a mortificar os desejos desordenados, a promover a morte desse homem velho. No fundo, o que nós estamos fazendo? Um exercício para ter o domínio sobre a própria vontade, para que nós não sejamos escravos dos nossos desejos. E isso não toca tão somente a nossa vida espiritual. Quando nós temos autodomínio, isso afeta toda a nossa vida positivamente, no trabalho, a nossa formação intelectual, a convivência com as pessoas. Tudo isso é afetado positivamente, porque nós passamos a ter um domínio sobre nós. É importante ressaltar que a penitência não pode ser um atentado contra a saúde, um atentado contra a integridade física. Não é isso que Deus quer. A penitência é esse exercício espiritual que nos ajuda a promover a morte do homem velho, para que o homem novo viva em cada um de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus a graça para que possamos viver as nossas práticas penitenciais. Se almejamos viver segundo o Espírito, é preciso que morra em cada um de nós um homem velho. E um instrumento, uma ferramenta é a penitência. Procuremos. Lembre que a Igreja prescreve uma penitência para todas as sextas-feiras do ano, todas as sextas-feiras do ano. A abstinência de carne é uma penitência, uma abstinência, uma penitência, todas as sextas-feiras do ano, exceto quando é uma solenidade. Nos outros dias, nós somos chamados a fazer nas sextas-feiras a abstinência de carne, que pode ser comutada. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, você pode substituir essa abstinência por uma outra, ou mesmo por alguma obra de misericórdia corporal, como visitar um doente, ir ao cemitério, rezar pelos fiéis defuntos, meditar o Santo Terço, meditar a palavra de Deus, também são formas de contar a penitência que a Igreja prescreve para as sextas-feiras. Vamos valorizar essa ferramenta que nós temos, que nos ajuda a viver esse processo de conversão, de mudança de vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos nesta noite o 6º dia da novena do Espírito Santo. Seguimos com a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João, que iniciamos ontem. Iniciando a leitura do capítulo 17, indicamos que depois de concluir o discurso de despedida que nós ouvimos por um longo tempo, Jesus se despedindo dos seus discípulos, ele realiza a oração em favor dos seus discípulos. Nós vamos acompanhar pela leitura do capítulo 17, Jesus orando ao Pai pelos seus discípulos. Ontem nós meditamos, tendo presente os primeiros versículos, que Jesus é por excelência um mediador. Nós temos junto de Deus Cristo Jesus, que é o nosso advogado. Jesus prometeu que iria enviar outro paráclito, porque o primeiro paráclito, que significa defensor, advogado, é ele mesmo. Jesus está junto do Pai e intercede por nós. E tendo presente o escrito dos Hebreus, reconhecemos que Jesus, assumindo a natureza humana, ele carrega consigo na sua ascensão aos céus a nossa natureza, indicando o nosso destino eterno dentro do desígnio de Deus. E ao mesmo tempo, assumindo a natureza humana, Jesus viveu os dramas da existência humana. Como ele viveu os dramas da existência humana, Deus conhece, porque Deus experimentou na própria carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, os dramas da nossa existência. E junto de Deus, Jesus intercede por nós. No texto de hoje, seguindo com a leitura, Jesus diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, e a igreja vive essa semana de oração justamente porque durante esta semana nós rezamos a novena do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que na diversidade possamos viver a unidade, e também porque nós ouvimos o texto do Evangelho de São João, capítulo 17. Na oração de Jesus, um dos dons que Jesus pede é o dom da unidade. À luz da palavra de Deus, é necessário que nós busquemos superar essa mentalidade bastante acentuada nos dias de hoje,
a mentalidade que nos coloca uns contra os outros. Os cristãos que estão divididos, movidos por ideologias políticas, nós estamos ficando uns contra os outros, deixando de viver a unidade cristã, porque passamos a defender ideologias. O cristão é alguém que coloca acima das suas convicções políticas o Evangelho. É fato que o homem é um ser político, é fato que cada um tem a sua preferência política, tem o seu partido político. Isso faz parte da vida social, faz parte desta vida. No entanto, nós cristãos não podemos colocar a nossa bandeira política, o nosso partido político, as nossas convicções políticas acima do Evangelho. O Evangelho deve dominar toda a nossa vida. Mesmo que nós possamos ter divergências acerca de posições políticas, as nossas divergências não podem impedir que nós cultivemos entre nós a unidade e a comunhão. Jesus está fazendo uma oração, pensando em nós. Como cristãos, nós precisamos fomentar entre nós, no meio de nós, a unidade, a proximidade. Não podemos fomentar entre nós a discórdia, a divisão. Não podemos, como cristãos, colocar as pessoas umas contra as outras em razão de ideologias. É necessário que nós, à luz do Evangelho, ouçamos o que Jesus está nos pedindo, que nós sejamos um. Ele faz essa oração ao Pai pedindo o dom da unidade, para que nós, alcançados pelo dom do Espírito, possamos viver a unidade na diversidade. Existe entre nós divergências, existem entre nós diferenças, há uma pluralidade de dons, carismas, ministérios, mas nós precisamos cultivar a unidade, a proximidade. O cristão tem maturidade para sentar com aquele que pensa diferente. O cristão tem maturidade para sentar aquele que diverge dele. O cristão tem maturidade para olhar nos olhos e dialogar com qualquer pessoa, ainda que ela pense diferente dele. E o cristão é alguém que dialoga com respeito, com caridade, sempre iluminado pelo Evangelho. Nós precisamos como cristãos lutar pela unidade. Vejam, essa divisão, essa polarização radical também está presente no seio da igreja, infelizmente, porque a igreja é uma extensão da sociedade. O homem que está na sociedade está na igreja. Inclusive, nós estamos vendo pessoas que estão fomentando no seio da igreja a divisão, progressistas contra tradicionalistas, esse grupo contra aquele grupo. Isso não é cristão, isso é diabólico, isso é próprio de Satanás, que quer confundir. Cuidado com as redes sociais, cuidado com esses youtubers da vida, cuidado, porque existe um monte de pessoas, um grupo de pessoas que estão revestidas de religiosas, mas são verdadeiras discípulas de Satanás, semeando no seio da igreja a divisão, a confusão, incitando as pessoas contra os pastores, contra o Santo Padre. Que loucura! Nós precisamos buscar a unidade, a comunhão. Eu preciso falar, à luz da primeira leitura, São Paulo está concluindo o seu discurso de despedida, dirigido aos anciãos da igreja de Éfeso. Nós começamos a ouvir ontem um discurso, e hoje São Paulo está fazendo um alerta. São Paulo está advertindo os anciãos, que são os presbíteros. São Paulo está dizendo que vão surgir lobos ferozes que não pouparão o rebanho. São Paulo está falando de maus pastores que vão surgir na comunidade. Infelizmente, nos dias de hoje, existem até pastores da nossa igreja que acabam suscitando essa discórdia, porque levantam bandeiras que não são
bandeiras do Evangelho de Cristo. Escutem, e vocês terão toda a autoridade para me repreender. Se um dia fizer deste púlpito um discurso político partidário, vocês têm a obrigação de me repreender, porque pastor nenhum da Igreja Católica tem o direito de usar o púlpito da Igreja Católica para defender qualquer candidato, seja de direita ou de esquerda. Defender qualquer partido, seja de direita ou de esquerda, é um traidor. É um traidor. Porque o púlpito da igreja deve ser utilizado para pregar o Evangelho de Cristo, nada além do Evangelho de Cristo. Nós vamos fazer as nossas escolhas e devemos fazê-las à luz dos valores do Evangelho, à luz da doutrina social da igreja, e nada além disso. São Paulo já estava alertando: lobos que vão atacar as ovelhas. Tomemos cuidado. É triste como o padre ter que falar sobre isso, mas é verdade, e a verdade precisa ser pregada. Cuidado, vamos ouvir Jesus Cristo. Eu já disse mais de uma vez: ouçam a pregação dos pastores quando nos lábios dos pastores encontrarem as palavras de Cristo, nada além da palavra de Cristo. Quem não prega a palavra de Cristo, quem não ensina o que a igreja ensina, quem não é fiel à Santa Igreja, é um traidor, é um lobo vestido de cordeiro. Vamos pedir a Deus, não só pedir a Deus, mas vamos lutar, porque às vezes nós somos computados por essas mentalidades e ficamos comentando a divisão através daquilo que nós estamos fazendo, das coisas que nós falamos, das coisas que nós postamos. Não podemos ser assim como cristãos católicos. Nós temos que lutar pela unidade, nós temos que lutar pela comunhão, nós temos que nos comportar como cristãos, como Cristo nos ensina no Evangelho, nada além disso. Como o mundo seria um outro mundo se nós cristãos vivêssemos fielmente o Evangelho de Cristo? É isso que basta. Quer um mundo melhor? Comece a viver o Evangelho de Cristo. É isso que nós devemos fazer. Vamos pedir a Deus o dom da unidade, não só pedir a Deus, mas lutar para que a nossa comunidade, para que nós sejamos unidos, mesmo nas diferenças, nas diversidades de dons, carismas, ministérios, pensamentos. Vamos estar sempre unidos em Cristo Jesus, porque acima de qualquer ideologia precisa estar o Evangelho de nosso Senhor. Neste sexto dia da novena, seguindo com o nosso itinerário, vamos meditar sobre o sacramento da confissão. Mais uma vez, recordo que o texto que ilumina a nossa caminhada, o tema central, é extraído da carta de São Paulo aos Romanos, a advertência de São Paulo. Devemos deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Como queremos viver segundo o Espírito, estamos fazendo meditações para que possamos reunir ferramentas e instrumentos que irão proporcionar a vida segundo o Espírito, deixando de viver segundo a carne. Nós já meditamos sobre quem é o Espírito Santo, a fonte originante da tristeza, que é o pecado, a rebelião do homem contra o projeto de Deus. Meditamos ainda sobre a fonte originante da alegria. Aprendemos que a alegria brota da permanência em Cristo Jesus. Quando o homem permanece em Cristo e nós permanecemos em Cristo pela santidade, somos pessoas felizes. A alegria reina nos corações. Também meditamos sobre a oração, compreendendo a oração como um diálogo que nós estabelecemos com Deus Pai. Como filhos, falamos a partir do coração com Deus nosso Pai. E por fim, ontem meditamos acerca da penitência, reconhecendo que a penitência é um instrumento que nos ajuda a vencer as paixões desordenadas, para que prevaleça nos nossos corações o desejo de em tudo amar e servir o Senhor. Hoje vamos meditar sobre a confissão. Primeiro, alguns têm dificuldade com o sacramento da confissão. Existem cristãos católicos que não se confessam, têm uma certa dificuldade de compreender o sacramento da confissão.
É importante que nós visitemos a Sagrada Escritura, porque encontraremos textos que nos ajudam a compreender a prática do sacramento da confissão. E vou citar alguns textos que iluminam a prática do sacramento da confissão. O primeiro texto é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, o versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Nós encontramos nesse texto Jesus colocando nas mãos de Pedro. Jesus está falando com Pedro o poder das chaves. Caberá a Pedro e ao sucessor de Pedro, os papas, a ligar e desligar. Cristo está dando para Pedro o poder das chaves, o poder para conectar o homem com Deus, mas também para desconectar. Quando o homem quer romper com Deus, por isso existe na igreja a pena de excomunhão. O que é a pena de excomunhão? Na verdade, a pena de excomunhão é a declaração que a pessoa não está na comunhão. A própria pessoa decidiu sair da comunhão. O que a igreja faz? A igreja apenas está declarando aquilo que a própria pessoa quis pela sua atitude. Nós compreendemos a pena da excomunhão a partir desse texto. Caberá à igreja declarar para aquele fiel: você está fora da comunhão. Isso é excomunhão, porque ele decidiu sair da comunhão. E quando a igreja declara, o que a igreja na verdade está querendo? A conversão daquele pecador, para que ele tome consciência que está fora da comunhão, se arrependa, abandone o que precisa abandonar para voltar à comunhão. O poder das chaves, o poder de dispensar a graça de Deus. Segundo texto, Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. O texto é similar, mas agora nós estamos no capítulo 18. Cristo que deu a Pedro o poder das chaves, agora está dando à igreja, porque nesse momento Cristo está falando com a igreja, falando da correção fraterna, que a igreja é o lugar da correção fraterna. A igreja recebe o poder de Cristo, o poder de dispensar a graça de Cristo, de promover a reconciliação. E por fim, o texto mais contundente a respeito do sacramento da confissão. O Evangelho de São João, capítulo 20, os versículos 22 e 23. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, serão retidos. Jesus agora está falando com os apóstolos, portanto com os sacerdotes. Jesus instituiu o sacerdócio ministerial e colocou na mão dos apóstolos o poder de conceder o perdão. Portanto, ordinariamente, nós recebemos o perdão de Deus no sacramento da confissão, porque foi o próprio Cristo quem quis instituir o sacramento da confissão. Neste primeiro ponto, é necessário que nós compreendamos que quem quis instituir esse sacramento foi o próprio Cristo, para que nós recebêssemos de maneira eficaz. É isso, o sacramento é um meio eficaz de receber a graça de Deus. Quando nós nos aproximamos do confessionário e sinceramente confessamos, nós recebemos verdadeiramente o perdão de Deus, não há dúvida. Por isso Cristo está concedendo aos apóstolos esse poder, para que nós possamos experimentar a sua misericórdia e possamos ter a certeza que fomos perdoados pelo Cristo, que quer dispensar sobre nós o seu perdão através do sacramento da confissão. Os apóstolos. Mais um texto, agora na carta de São Tiago. É um texto que contempla dois sacramentos da igreja, dois sacramentos que perdoam pecados. São Tiago dizendo: alguém entre vós está doente, mande chamar
chamados presbíteros. Olha, aparecem agora os presbíteros. Pedro, a igreja, os apóstolos, agora os presbíteros. Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor, o sacramento da unção dos enfermos. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. O sacramento da unção dos enfermos também concede ao enfermo o perdão dos pecados. Por isso que somente o sacerdote ministra o sacramento da unção dos enfermos. Os diáconos não ministram o sacramento da unção dos enfermos, porque os diáconos não têm o sacerdócio ministerial. Cristo confiou aos apóstolos, e os padres, os presbíteros, são cooperadores dos bispos. E São Tiago está lembrando que os presbíteros também têm a missão de perdoar pecados. E segue Cristo dizendo: confessai, pois, uns aos outros vossos pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. São Tiago está considerando que os pecados sejam confessados. É interessante estudar a história do sacramento da penitência. Hoje é moleza se confessar. Vocês sabem como foi durante um período da história da igreja o sacramento da confissão? Nós tínhamos que nos confessar diante da comunidade. Falávamos o nosso pecado publicamente para a comunidade. Caberia ao padre dar a absolução, mas primeiro nós acusávamos publicamente o nosso pecado. O padre dava a penitência, cumpríamos primeiro a penitência, e depois de cumprida a penitência, recebíamos a absolução. Hoje é uma moleza. Hoje é ele, o padre, e Deus. E o padre ainda tem um sigilo sacramental. Portanto, ele está proibido, expressamente proibido, de contar o seu pecado. Hoje está moleza se confessar. Moleza. São Tiago já está falando: confessai uns aos outros os vossos pecados. Portanto, a palavra de Deus revela esse dom sacramental que Cristo instituiu para a nossa salvação. Cristo quer comunicar a nós a graça da salvação através do sacramento da penitência, da confissão. A igreja, pelo ministério sacerdotal, dispensa a graça do perdão sobre os penitentes arrependidos, porque não é suficiente ser penitente, isto é, estar na fila da confissão. Eu preciso ser um penitente arrependido. Segundo ponto: por que Jesus instituiu esse sacramento? Porque Ele quer nos salvar. Quando nós perdemos a graça de Deus, quando nós nos perdemos depois de encontrarmos por Ele, Cristo quer nos encontrar novamente. Cristo sabia que mesmo encontrados por Ele, em algum momento nós iríamos nos perder. E como Cristo sabia que nós iríamos nos perder, Cristo quer nos encontrar novamente para nos salvar, por meio do sacramento da confissão. Como bom pastor, Cristo nos encontra porque Ele quer cuidar de nós. Como pastor que encontra a ovelha que se perdeu e cuida das suas feridas, Cristo quer cuidar das nossas feridas. Ele quer olhar individualmente cada um de nós através dos olhos da igreja, e a igreja que é representada pelo sacerdote que está no confessionário. É um cuidado personalizado de Deus. Deus não olha para nós como um número de CPF. Nós não somos mais um número de CPF para Deus. Deus vê cada um de nós individualmente, e Deus quer expressar esse cuidado personalizado através do sacramento da confissão. Eu ainda não encontrei um exemplo melhor, então vou dar esse exemplo. Quem aqui de nós teria coragem de tomar um medicamento prescrito pelo médico sem passar por qualquer consulta? Imaginemos, você está na sala
da recepção, esperando a consulta médica. E por algum motivo o médico abre a porta do seu consultório e prescreve o mesmo medicamento para todos os pacientes. Você iria tomar? Não. Não iríamos tomar. O médico não sabe o que eu tenho. O médico sequer ouviu, sabe o que está se passando comigo. Eu não iria tomar o medicamento. O que quero dizer? Cristo Jesus quer olhar individualmente cada um de nós e oferecer a nós o remédio na dose certa através da confissão auricular. É isso que Cristo quer fazer conosco. Cristo quer nos escutar através do ouvido do sacerdote. Cristo quer cuidar das nossas doenças através do sacerdote, que é um sinal visível do Cristo médico que quer cuidar da nossa alma que está ferida, doente, em razão do pecado. É isso que Cristo quer fazer conosco no sacramento da confissão. A confissão das próprias faltas para o sacerdote é também um exercício de humildade, porque quem saiu justificado do templo não foi o fariseu, que se vangloriou diante de Deus por aquilo que ele fazia. Foi o publicano que se humilhou diante de Deus. O sacramento da confissão é um exercício de humildade, porque são os humildes que serão justificados. A capacidade de bater no peito e reconhecer a minha miséria me dá condições de alcançar o perdão de Deus. Foi o publicano que saiu. E eu diria, a confissão também é muito saudável pela santa vergonha. Santa vergonha fui eu que inventei. A santa vergonha. O que é a santa vergonha? É a reação contra o pecado. Quando nós fazemos exame de consciência, de novo esse pecado. Que vergonha. Estou até com vergonha do padre. De novo esse pecado. E aqui vai um conselho: não fique trocando de confessor, porque isso nos ajuda nessa santa vergonha. Porque às vezes nós queremos encontrar uma forma de amenizar as coisas. Na verdade é hipocrisia. A verdade nua e crua é essa, a hipocrisia. Nós ficamos pulando de confessor em confessor. Não, é importante a santa vergonha, porque isso vai fazendo em nós o quê? Um movimento. Faz com que nós tenhamos uma reação. De novo, o mesmo padre, vou confessar esse pecado. Então é a santa vergonha que vai nos ajudando, vai provocando em nós uma busca sincera da conversão do coração. Como é bom, eu costumo dizer às vezes, padre, eu tenho vergonha. Na hora da confissão eu digo, ainda bem que você tem vergonha. Isso significa que você não é um sem vergonha. O problema é ser essa sem vergonha. A vergonha é essa santa vergonha, que nos provoca, que causa uma reação, que desperta em nós o desejo de buscar a conversão do coração. Superemos essa vergonha que é fruto da hipocrisia e nos aproximemos com o coração aberto. E terceiro e último ponto, algumas orientações práticas para a boa confissão. Por que nós estamos meditando sobre a confissão? Porque o nosso tema central é deixar de viver a vida segundo a carne e viver segundo o Espírito. E a confissão é um santo remédio para que o homem carnal morra e o homem espiritual viva em cada um de nós. Primeiro, para uma boa confissão, o arrependimento. O arrependimento é uma graça de Deus. Pedir a Deus a graça do arrependimento. Senhor, que eu me arrependa. Pedir ao Senhor a graça de uma contrição, a contrição sincera. Pedir a Deus a graça do arrependimento. Por quê? Porque a matéria da confissão, todo sacramento tem matéria e a forma. A matéria da Eucaristia é o pão e o vinho. A matéria do sacramento do batismo é a água. E qual é a matéria do sacramento da penitência, da confissão? É o pecado, mas o pecado é arrependido. Porque não é suficiente ter a matéria. Se eu tenho pecado, mas não estou arrependido, a matéria é inválida. Isso invalida o meu sacramento. Assim como se o padre celebrar a missa com um panetone, a missa é inválida. O panetone não é o pão prescrito para a celebração válida da missa. Ou o padre que vai batizar uma criança com Coca-Cola. O sacramento é inválido. Quando nós nos aproximamos para celebrar o sacramento da confissão, é necessário ter a matéria válida. E qual é a matéria
pecado arrependido. Eu estou arrependido dos pecados que eu cometi. Eu preciso estar arrependido de todos. Talvez eu não tenha naquele momento um arrependimento perfeito. E aí o Papa Francisco nos ajudou, na verdade, reproduzindo o que Santo Inácio diz, que pelo menos nós tenhamos o desejo de desejar o arrependimento. Isso já abre a porta para que a graça de Deus entre e transforme o nosso coração. Porque existem alguns pecados que são mais difíceis de se arrepender deles, mas pedir pelo menos o desejo de desejar o arrependimento, isso é necessário para receber o perdão. Primeiro, o arrependimento. Segundo, o exame de consciência. Quantos se aproximam do sacramento da confissão e não conseguem fazer uma boa confissão? Porque não fizeram um bom exame de consciência. Às vezes as pessoas se aproximam e dizem: eu não tenho pecado. Ou até a pessoa diz alguns pecados, mas poucos pecados. Não que todos pecam muito, mas às vezes esse dizer pouco é a consequência de uma falta de um bom exame de consciência. De um bom exame de consciência. É preciso formar a nossa consciência, porque nem sempre nós reconhecemos os nossos pecados, não porque não queremos, mas porque falta uma formação da nossa consciência. Por isso, no começo, eu aconselho: busque um bom exame de consciência. Aqueles exames de consciência vão formando a consciência, para que você consiga identificar quais são as tralhas que estão presentes na minha vida, nos meus olhos. Um bom exame de consciência, à luz dos mandamentos, o decálogo, os mandamentos judeus, e também à luz dos mandamentos da igreja. Não se esqueçam dos mandamentos da igreja. Um bom exame de consciência. Depois, confissão, mas uma confissão sincera, honesta, direta, clara. Não queira enganar. Não enganar o padre. O padre não se preocupa. Você está enganando a si mesmo. Uma confissão sincera, uma confissão que sai do coração, honesta, dizendo o que fiz diretamente, com clareza. Confessar os próprios pecados, não o pecado do outro. Também é importante na confissão o propósito de mudança de vida, porque alguns passam a usar a confissão para pecar. Interessante. Alguns passam a usar a confissão para pecar. Bom, como amanhã tem confissão, então hoje eu vou pecar um pouquinho. Hoje eu posso fazer isso. Amanhã tem confissão. Veja, está usando a confissão para pecar. A confissão requer o que de nós? Propósito de mudança. Vamos conseguir mudar? Isso é outra coisa. Mas pelo menos eu tenho que ter um propósito. Um propósito sincero diante de Deus. É por isso que o padre pede que o penitente reze o ato de contrição. O que é o ato de contrição? É a verbalização do seu propósito de mudança de vida. Porque nós não podemos brincar, abusar da misericórdia de Deus, brincar com o perdão que Deus nos concede. Eu não posso utilizar a confissão para pecar. Eu preciso recorrer à confissão porque eu quero mudar de vida. Tem que existir um propósito de vida. Mas, padre, tantas vezes eu confesso com um propósito e caio. Tudo bem, faz parte do nosso processo de conversão e mudança de vida. Foi por isso que Jesus caiu 3 vezes durante a vida sacra, porque ele sabia que nós iríamos cair muitas vezes, mas é necessário que exista em nós, no nosso coração, um desejo, um propósito de mudança de vida. Eu me confesso porque quero mudar de vida, porque quero buscar a conversão, depois receber a absolvição. A gente disse isso em outro momento, mas oriento mais uma vez: escute a absolvição. O padre tem que dizer pelo menos isso, para que o sacramento seja dado: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele disser eu te abençoo, não é a forma da confissão, é eu te abençoo. É isso que ele precisa dizer. As outras partes da forma pode até esquecer, e às vezes acontece, mas isso tem que ser dito: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por fim, para uma boa confissão, a satisfação. Nós falamos ontem sobre a penitência. Então o padre dá a penitência. O que é a penitência? É a reparação. Você lembra? Um dos itens em relação à penitência é a reparação.
fazemos penitência para reparar a ofensa que nós causamos a Deus. A reparação. A penitência é uma reparação em relação a Deus, mas também pode ser em relação ao próximo. Se eu furtei algo do próximo, eu preciso reparar a satisfação, eu preciso devolver. De algum modo eu preciso reparar aquilo que furtei. Se causei algum dano, tenho condições de reparar esse dano, eu preciso reparar. Por isso, a penitência que o sacerdote no final da confissão pede que o penitente faça. Vamos pedir a Deus a graça para viver com santidade na confissão, esse sacramento tão importante para esse caminho que nós somos convidados a fazer, a deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Se você há muito tempo não se confessa, faça um bom exame de consciência. Não coloque em risco a sua própria salvação. Quem não se confessa está colocando em risco a salvação, a sua salvação. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O seu pecado pode ser o pecado mais grave do mundo. Deus perdoa sempre, sempre. E olha, às vezes a pessoa diz: mas vou escandalizar o Padre com o pecado. É muito difícil você escandalizar o Padre com o pecado. Muito difícil. Mas é muito difícil. As pessoas não têm noção do que o Padre escuta. Não tem noção. Abra o seu coração. O mais importante não é o Padre. O mais importante é receber de Deus o perdão. É receber de Deus a renovação da vida. Quando nos confessamos, saímos nos sentindo tão leves, tão agraciados, tão felizes, porque experimentamos esse abraço misericordioso do Pai. Faça uma boa confissão. Quantas pessoas nunca fizeram uma confissão séria, um bom exame de consciência, para que você possa viver mais plenamente a sua vida cristã? Muitos vivem mal a fé, porque nunca fizeram uma boa confissão. E outra coisa, tem pecado de estimação. Pecado de estimação. Estimação é cachorro, periquito, gato. Pecado é um mal que nós temos que lutar para eliminar da nossa vida. Vamos pedir a Deus a graça para que possamos nos aproximar de Deus para receber o seu perdão através da